hoje não é um dia fácil, vocês podem imaginar. Moçambique em agitação, o mundo todo hoje tem o foco virado em Moçambique. Os moçambicanos estão a fazer sentir a sua voz, aqueles que estavam distraídos, estavam a fazer finta que não estava a acontecer nada, finalmente deram conta do recado, porque não só a média alternativa moçambicana e angolana que está agora a falar do caso de Moçambique, todo mundo está a falar de Moçambique. CNN, NBC, França 24, SIC Notícia, RTP, Brasil e tantos outras cadeias televisivas, radiofónicas, jornais, todo mundo está a falar de Moçambique. Esperemos que assim seja, que o moçambicano faça sentir a sua voz e exponha, de facto, aqueles que têm estado a atrasar e a maltratar o povo moçambicano. Quem não aceita a democracia e quer viver da democracia, faz a democracia o seu cavalo de batalha, mas não permite que o moçambicano viva a plena democracia, é necessário que eles sejam expostos, porque são inimigos do desenvolvimento de África. Eis a razão que nós, o Bem-Aja, não estamos calados. Nós, o Bem-Aja, somos partners, somos amigos daqueles que querem fazer desculpem, a África. Aqueles que querem uma África livre, África independente, África emancipada, emancipada não só para as instituições ou um certo grupo de pessoas, mas uma África emancipada primeiramente da sua gente, as suas populações. Todos os países, todas as nações, as suas populações, cada cidadão africano deve se sentir emancipado, livre, independente e não oprimido. A opressão em África tem que terminar uma vez por todas. Os nossos pais das independências não lutaram, não foram no Maqui e não deram corrida o colonialista em vão. Os nossos tetravós, os nossos bisavós tetravós não combateram contra a escravatura em vão. Eles combateram a escravatura para redar a liberdade aos seus descendentes, às futuras gerações de África, como eles eram independentes, livres, antes que o escravocrata chegasse em África. E depois os colonialistas. Mas demos conta de recado que existe uma certa classe de africanos, uma certa casta de africanos que ainda assumem a identidade e práticas colonialistas, práticas de imperialismo, práticas de tirania, estão a fazer mal à nossa gente. É chegado o momento de Moçambique dizer basta, porque já vimos isto em Senegal, já vimos isto em Burkina Faso, vimos em Mali e temos estado a acompanhar também no Quênia. E por que não falar do que aconteceu recentemente em Botsuana, do qual o governo de 60 anos caiu. Caiu nas urnas, sim, mas o povo estava determinado também, caso andasse de forma malabruto, o povo, acreditamos nós, que iria sair nas ruas. Estamos a ver o que está a acontecer na África do Sul e aconteceu na África do Sul. Os sul-africanos também, decididos, procuraram a liberdade do seu país. E a África do Sul está a bom caminho. Ainda não tem na totalidade, mas há uma percentagem muito, muito, muito avançada. E o porquê não os nossos outros países aqui na região da, RD, da SADC. A RDC é um outro país que continua a ser subjugado por interesses até de forças externas de África. E isto nós não queremos em Angola, não queremos na Zâmbia, não queremos na Tanzânia, não queremos
em Moçambique, não queremos em Zimbábue, não queremos na Namíbia, Botsuana, Lesoto, não queremos em Swaziland, não queremos em Madagascar, em Comores, em Seychelles, não queremos em nenhuma parte de África. Queremos, de facto, uma África que de hora em poi, doravante, um continente que conta de facto e se determine. Nós não devemos ser carrasco dos outros. Nós não devemos ser força de trabalho barato. Nós não queremos mais trabalhar e dar concessões gratuitos àqueles que sempre maltrataram desde que descobriram o nosso continente. E aqueles que têm colaborado com eles, chegou o momento de terem o preço, a resposta. Chegou o momento de terem a moeda que eles merecem, porque eles só fazem interesse das multinacionais. Como é possível um chefe de Estado dizer a seu outro cidadão que tem vontade de fazer que tu não vais conseguir porque existem as forças das multinacionais? Então, se conseguimos nos dar as independências, lutamos contra a escravatura, será que hoje não vamos conseguir influenciar os poderosos de terem que tirar a mão de África? Isso é possível. Isto é possível. A batalha é dura, a batalha é longa, mas estamos a caminho, estamos a marchar e estamos a conquistar milimetricamente. Viva o povo de Moçambique, viva quem está a falar em nome deste povo indignado, viva o líder deste grande movimento de moçambicanos que não aceitam mais a tirania, o subjugo, a escravatura, o maltratamento. Os moçambicanos querem paz. Os moçambicanos querem um país livre para se viver, um país bom para se fazer negócios, um país em que cada moçambicano se reencontra e se realize. Um Moçambique livre, que se reencontra e que o cidadão se realiza, isto vai repercutir para os restantes países da zona SADC, porque na África Ocidental já está em caminho e já estão a bom desenvolvimento. Sabemos que o imperialista, o maquiavélico, o malvado ocidental ainda quer continuar a dominar, porque até já fizeram promessas de que não vão deixar assim facilmente a África e, se for necessário, vão voltar para recolonizar e têm que utilizar outros métodos. E eles estão a tentar fazer isto. Já têm estado a fazer com os mass media. Só para dizer, no mundo francófono africano, ainda dominam a área da comunicação. Temos vários médias, sem dizer os nomes, que têm estado ainda a influenciar a mentalidade dos africanos, porque eles conseguem cobrir a comunicação para estes países. Fingem dar visibilidade à problemática africana, os problemas africanos, e se lembrarem, se estarmos mais atentos, são estes mesmos mass media que por detrás sabem como estes líderes africanos são manipulados, e são estes mesmos mídias que depois fazem o assassinato de caráter a estes líderes africanos. São estes mesmo que enriquecem estes líderes africanos e são eles mesmo que depois maltratam, depoem estes líderes para colocarem outros de conveniência. E quem é que fica a sofrer nisto tudo? É a população africana, é a gente africana, porque não tem uma leadership independente, uma leadership livre, uma leadership que decide juntamente com o seu povo. Em África ainda não existe a participação do povo na governação dos seus países, das suas nações. Enquanto que estamos a ver em nações mais desenvolvidas, o cidadão tem a participação, tem voz
Acabamos de ver no dia 5 de novembro as eleições americanas. Muitos esperavam que Kamala assumisse, portanto, ou fosse eleita, mas aquele senhor que era negado, foi maltratado, fizeram tudo o possível e que não tem uma ficha limpa, não tem uma ficha, um cadastro judiciário limpo, é este senhor que o povo americano decidiu colocar no poder. E os democratas tiveram que conceder, embora que também têm poder, embora que estão no poder, não precisaram utilizar da força para impedir que esta leitura da vitória do senhor Trump fosse declarada e que eles concedessem. O porquê que nos nossos países os nossos líderes não o fazem? Em Angola, soubemos que em 2022 Adalberto Costa Júnior venceu as eleições, mas pela força brutal e pelo desfile de armamentos, Adalberto Costa Júnior teve que recuar. Atenção, existem diferenças entre Angola e Moçambique. Podem ser semelhantes, mas o nível de intervenção difere. E uma das diferenças iremos demonstrar aqui diante de todos vocês. Não quero aqui salvar os erros de Adalberto Costa Júnior, que ele é consciente, é maduro e tem as suas faculdades que possa responder por si, porque ninguém o obrigou a ser o líder do seu partido e ninguém o obrigou a ser o líder da FPU. O povo confiou em Adalberto Costa Júnior, votou em Adalberto Costa Júnior, mas os mais espertos, os mais caramuços, acharam por bem que Adalberto Costa Júnior não devia assumir a presidência da República em Angola. Por mais que existam pessoas que votaram em Adalberto Costa Júnior, que não são militantes da UNITA, muitos deles eram militantes do MPLA e de tantos outros partidos e pessoas, cidadãos comuns, imparciais, que não têm partido político, acharam por bem votar em Adalberto Costa Júnior. Mas não permitiram que Adalberto assumisse o poder. Estamos a ver o mesmo filme em Moçambique. Militantes, simpatizantes da Frelimo votaram em Mondlane, votaram em Venâncio Mondlane, mas não querem permitir que Venâncio Mondlane assuma o poder. Estamos a ver as demonstrações. Uma classe, uma ordem legal dos médicos marchou e todos os médicos, toda a classe do setor da saúde, a sua maioria aderiu a esta manifestação. Ilegalmente lançaram as suas mensagens, o seu repúdio. Intelectuais que se levantaram e querem sentar para se rediscutir a nação, refundar a nação, querem um governo de transição. Isto está a acontecer em Moçambique. Não é mais questão de se negar, porque o próprio Venâncio Mondlane fez declaração ultimamente que ele aceitaria um governo de transição, um amplo governo. E queremos também recordar que Fátima Mimbira aqui já tinha proposto isto. Nós respeitamos as opiniões de todos os moçambicanos. Quem é a favor, quem não é a favor. Mas esta é uma discussão aberta para o povo moçambicano. É o povo moçambicano que deve decidir que direção dar a seu país e não decidir com força contrariamente aos princípios democráticos que se declara e que está estabelecido na Constituição moçambicana. Moçambique não tem nécios. Moçambique não tem letárgicos. Moçambique não tem a literacia política de forma alargada. Existe classe política competente e consciente, adversa a quem quer governar de forma ilegal, atropelando todas as leis políticas, todas as leis
vigentes no país. Moçambique tem uma classe intelectual apolítica que entende, experts na matéria e na academia e têm direito à voz, têm autoridade para falar do assunto. O porquê não fazer, de facto, uma mesa alargada onde se pode sentar e falar exatamente do que se pode fazer para se evitar mortes injustas, derramamento de sangue de forma injusta, causar dano ao Estado, porque matar o cidadão, deambular um cidadão é causar gasto, é prejudicar o Estado, porque o Estado não é apenas o governo. O governo é um órgão de execução de programa de gestão do país. O governo faz parte dos órgãos do Estado. Entre todos eles, o mais importante é o povo. Sem o povo não pode existir um governo. Sem o povo não podem existir tribunais. Sem o povo não pode existir Assembleia da República. Sem o povo não pode existir um presidente da República. Há que se respeitar o povo. Um partido não está em cima do povo. O povo está em cima de todos os partidos. A Corte Constitucional está por baixo do povo, não é superior ao povo. É um órgão que tem uma função, mas se funcionar de forma errada, ela tem um tratamento a receber da parte do povo. Atenção com aqueles que tendem a manipular, a mal utilizar as forças de ordem pública, as forças nacionais de defesa para silenciar o povo, para intimidar o povo ou intimidar o povo, para eh, maltratar o povo. Não. A liberdade e a vida são sagradas. A liberdade do cidadão é sagrado. A vida do cidadão é sagrada. E mais uma vez queremos fazer apelo ao bom senso, aos moçambicanos, à classe intelectual moçambicana, à classe política alargada moçambicana, que devem refletir, sentar e construir o bem para Moçambique. Se continuar neste caminho de fazer mal ao povo, se está de facto a dilacerar cada vez mais a nação. E não é isto que ninguém, nenhum cidadão moçambicano quer, até o polícia, até o militar, não quer, a não ser só aquele grupo restrito e talvez de pessoas inconfessas querem ver uma nação deprimida, uma nação caótica, uma nação por terra, uma nação que até não tem a população. Viva a paz em Moçambique, viva a harmonia, viva o diálogo. Até onde chegamos, não há outra melhor chave para desbloquear a situação a não ser o diálogo. O diálogo é a chave para a solução de Moçambique, porque os próprios moçambicanos na rua já o estão a fazer. Eles clamam pela paz, eles são pela paz, querem a paz e querem um país onde se pode viver bem e que se respeite a decisão da maioria. Esta é a regra da democracia. E depois não devemos permitir a invasão externa a vir se impor nos lídimos direitos de uma nação. Não é a França que deve determinar a direção de Moçambique, não é Angola que deve determinar, não é a Itália, Estados Unidos ou a Inglaterra ou a Índia ou a China que deve determinar que linha o país deve seguir. E outra indignação é o silêncio dos ditos bons, ditos melhores, que se acham ser melhores, que se acham ser insinuadores,
estão todos eles no silêncio, vendo o caos que existe em Moçambique. Existe guerra em Moçambique, não dizem nada. Estão a ver, as fraudes eleitorais estavam lá presentes. Até agora não tomam uma posição, digamos, eh, determinante para ajudar Moçambique a sair desta situação. Estão a esperar que talvez o caos piore, porque sempre foi assim. Eles procuram que o caos piore para que eles depois venham tirar dividendos no caos muito agravado. Nós devemos ser inteligentes e não permitir que isto possa acontecer, porque eles estão ali a assistir no ringue, estão a assistir o ringue. O moçambicano está no ringue, os moçambicanos estão no ringue a se baterem entre eles estão ali a ver quem é o mais forte, e quando vem aquele que for mais forte, depois é que eles vão, em nome do mais forte, para tranquilizar a situação e manipularem o mais forte. Esta é a regra da diplomacia internacional. Esta é a regra. E isto deve ser invertido. A vontade popular pode inverter, como nas Europas o povo andou a se impor, é assim que o povo europeu vive nas condições que vive. Muito melhor que as nossas populações africanas. Porque a população europeia se impõe, a população americana se impõe. E por que que nós, os africanos, os nossos povos não podem se impor? Eu quero convidar, caro amigo, de acompanhar hoje o que aconteceu em Roma, o que aconteceu em Maputo, o que aconteceu em França. Moçambicanos desceram em campo e lançaram seus apelos. É necessário que este apelo dos moçambicanos seja ouvido e seja tida em conta. Intelectuais moçambicanos, e quero convidar a todos os intelectuais moçambicanos que estão a ouvir, estão a assistir, intelectuais angolanos que estão a assistir e de outras paragens da África que estão a assistir e que entendem português, e mesmo se não são africanos, mas entendem português, estão a acompanhar, escutem a voz dos moçambicanos e permitam que o moçambicano viva bem no seu país, que o moçambicano usufrua da paz. Não estamos mais em épocas de que o africano deve viver sempre da frusta, das chibatadas. A época das chibatadas já passou.